No vídeo passado, nós falávamos sobre o tempo da fronteira. O tempo da fronteira enquanto a propriedade emergente de várias temporalidades e várias espacialidades que se encontram. Então, à luz da ideia de desenvolvimento desigual e combinado, nós podemos pensar a fronteira como o espaço do encontro e do desencontro. Não é? O encontro é, como fala José de Souza Martins, a chegada do estranho. Esse estranho, ele apresenta uma outra temporalidade, uma outra forma societal que vai se encontrar com as formas societais existentes. E aí o tempo da fronteira considera os vários tempos dos vários atores que se encontram nesse processo, porque falar de fronteira é falar do encontro. Tá? Agora eu quero refletir um pouco com vocês sobre os elementos constitutivos dessa ideia de fronteira. Né? Um pouco parecido com a reflexão do João Pacheco de Oliveira no texto O Caboclo e o Brabo, quando ele fala da ideologia da fronteira. Né? Quer dizer, a fronteira ela não é apenas movimentada por um contingente demográfico que se desloca de um lugar para o outro. Né? Não é o movimento demográfico, o deslocamento demográfico que institui a fronteira. Né? O que institui a fronteira é um conjunto de valores, como nós já mencionamos anteriormente, alicerçados numa ideia do maravilhoso, que faz com que as pessoas elas migrem do lugar onde elas estão e vão para esse lugar chamado fronteira. Né? Então, de certa maneira, toda a fronteira ela traz em si uma ideologia da fronteira. Né? Um conjunto de valores que qualificam a fronteira e estimulam as pessoas a migrarem para a fronteira, estimulam o capital a migrar para a fronteira, estimulam a infraestrutura a migrar para a fronteira. Né? Quer dizer, há uma série de. A fronteira é apresentada com uma série de vantagens comparativas que estimulam as pessoas a migrarem. Né? Sem se preocupar com o grau da incerteza, sem se preocupar se vão encontrar a Nova Jerusalém, a Nova Betel, ou a Terra Prometida, como muitos dos migrantes impulsionados pelo messianismo vão para a fronteira, tal como lembra o José de Souza Martins. Né? Então, o importante é que a fronteira ela é carregada desse valor ideológico. Muito bem. Então, vou tentar refletir com vocês hoje um pouco sobre alguns elementos constitutivos desse sentido de fronteira que se formou ao longo dos séculos. Né? E como é que esses elementos eles foram incorporados pelo Estado também. Muito bem. Um primeiro elemento discursivo da ideologia da fronteira ou da ideia de fronteira é a natureza enquanto fonte inesgotável de recursos. Quer dizer, quando o colonizador chega na Amazônia, no século XVII, o colonizador português, estamos me referindo, quando a Amazônia começa a ser apropriada pelo Estado português, né, há toda uma representação de natureza enquanto fonte de recurso infinito. Né? Então, a floresta, o solo, o subsolo, os rios, né, eram vistos como mananciais inesgotáveis de recursos que poderiam ser comercializados no mercado internacional. Né? Então, por isso que uma das primeiras atividades que se desenvolve é o extrativismo. O extrativismo alicerçado
no conhecimento que os indígenas tinham acerca dos recursos do reino vegetal, animal e mineral. Então, que recursos, que partes do reino vegetal, animal e mineral pode gerar valor e ser comercializado? Então, isso é o conhecimento indígena que vai dar, né? O conhecimento indígena vai dizer para o colonizador qual é a árvore que é boa para construir embarcações, qual é a árvore que é boa para construir casas, qual é a árvore que é boa para construir trapicho. É o conhecimento indígena que vai dizer para o colonizador quais são os vegetais que podem ser comestíveis, quais são os animais que podem, a caça que pode ser utilizada, quais são os rios onde tem maior densidade de peixe. É todo o conhecimento indígena que vai ser colocado à disposição do colonizador, né? Vai ser colocado quer por meio de constrangimento, quer por meio de etnocídio, de genocídio. O que eu quero ressaltar é que o colonizador, ele vai chegar no lugar, ele vai se apropriar dos saberes fazeres do lugar, né? Quer de forma amistosa, quer de forma belicosa, quer de forma conflitosa, mas ele vai se apropriar. E dessa apropriação vai nascer o que hoje se chama de Amazônia, né? Quem retrata isso muito bem é o Samuel Benchimol, na formação social, cultural e econômica da Amazônia, onde ele vai mostrar como é que a história, ele vai narrar a história da Amazônia como a sequência das sucessivas correntes de migrantes que chegaram no lugar, e como cada migrante ele impõe a sua marca na Amazônia, ele deixa uma herança, ele deixa um legado na Amazônia, né? E vai um trabalho que é de um levantamento de informações riquíssimos, como que um manual que todo mundo deve ler, no sentido de entender um pouco da nossa formação antropológica, digamos assim, né? Então, o primeiro ponto é essa ideia de natureza, né? Porque no século XVI, na Europa, a ideia de natureza já tinha cedido lugar à ideia de recurso natural, né? De recurso natural, né? Então, o que se respeitava era o que se respeitava, por exemplo, era que a natureza tinha que ser apropriada e transformada em recurso para a vida humana, né? Tanto é que, por exemplo, na aurora da chamada modernidade, você vai ver na Europa, basicamente, todos os portos europeus sendo movimentado, por exemplo, se transformando em grandes centros exportadores, por exemplo, de madeira e de óleo de baleia, né? A madeira e o óleo de baleia, principalmente o madeira e o óleo de baleia, eles vão ser quase que o combustível fóssil do século XVI e XVII, até a chegada do carvão, né? Então, por isso, tu vai ver, basicamente, as florestas europeias sendo eliminadas para extração de madeira, para fabricação de carvão e para, enfim, alimentar o processo produtivo. Igualmente o óleo de baleia, né? Então, portos como de Londres, por exemplo, ou mesmo em Portugal, eram grandes centros, ou mesmo os países nórdicos eram grandes centros onde aportavam baleeiros. Por quê? Porque nesse momento não tem mais a ideia de natureza enquanto uma entidade sagrada. O que tem é a ideia de recurso natural, que é diferente. Recurso natural significa natureza morta. Então é essa ideia de recurso natural que o colonizador traz para a Amazônia. Ele não vem para a Amazônia, a ideia de maravilhoso que está na imagem do colonizador quando ele chega da Amazônia não é que ele vai encontrar o Éden aqui. O Éden que ele vai encontrar aqui é uma fonte inesgotável de recurso natural.
Recurso natural, né? Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia do recurso natural. Muito bem. Associado a essa ideia do recurso natural, tem uma outra ideia que é a ideia de espaço demograficamente vazio, né? Então, o colonizador ele vai se acreditar dono do lugar onde ele chega, porque é vazio, né? Vazio não que não tenha pessoas, é vazio porque o conceito de povoamento do colonizador está muito relacionado ao conceito de urbano, ao conceito de cidade. Então ele chega na Amazônia e não se depara com nenhuma cidade, ele não se depara com nenhuma rua, ele não se depara com nenhuma instituição que inventa o urbano e mesmo inventa a cidade. Então ele vai conceber esse lugar como vazio, né? E todo o trabalho entre aspas, de colonização vai ser um trabalho de desenhar a cidade. O processo de colonização vai caminhar paralelo à edificação de cidades. Mas como eu edifico cidades se antes só tinha tribo? Então, o primeiro momento significa ganhar as tribos para a causa do colonizador. Como eu faço isso? De várias maneiras, né? Eu vou me juntar, eu vou ter o colonizador se juntando com tribo, com determinada tribo, para guerrear contra uma outra tribo. Eu vou ter tribos se reunindo, se juntando para guerrear contra o colonizador. De modo que o que o colonizador logo vai entender? Ele vai entender que se eu deixar as tribos incomunicáveis, e se eu fizer com que as tribos briguem entre si, eu consigo dominar. Então o que ele vai fazer? Ele vai construir um processo de aldeamento. Esse processo de aldeamento, tanto as ordens religiosas quanto o colono civil fizeram. O que era aldear? Era delimitar um lugar, e nesse lugar eu vou trazer tribos indígenas de diferentes tribos vão habitar esse lugar, né? Aí muitas vezes são tribos rivais, muitas vezes são tribos que não falam o mesmo idioma, muitas vezes são tribos amigas, de modo que a unidade espacial do colonizador não vai ser mais a tribo, a unidade espacial vai ser a aldeia. Então, a aldeia ela vai ser o embrião do povoamento, né? Porque na aldeia eu vou ter, de certa maneira, os índios apaziguados, os potenciais força de trabalho para as construções das igrejas, as construções das obras públicas, as construções navais, há trabalho na agricultura, na pecuária, no engenho, enfim, a edificação do necessário ao processo colonizador, né? Então, aí eu tenho o aldeamento. Desse aldeamento, os aldeamentos que vão prosperar vão originar as vilas, né? Aí depois as vilas vão originar as cidades, aí depois das cidades os municípios, tá? Então, reitero que a ideia de vazio demográfico que o colonizador traz na minha interpretação não é que na Amazônia não tinha pessoas, é que na Amazônia não tinha a cidade e o urbano. Então o colonizador, quando ele chega, ele não incorpora o modelo de tribo, muito pelo contrário, ele retira o arranjo espacial da tribo e no lugar coloca a aldeia, depois coloca a vila, depois coloca o povoado, depois coloca a cidade. Então é nesse sentido. O avanço do aldeamento, o avanço da aldeia, o avanço da cidade se dá sobre a tribo, né? Lembram que nós falamos anteriormente da ideia de frente de expansão? Tá? Então, aí nós temos a frente de expansão do quê? Da colonização, né? E na frente da frente de expansão tem os indígenas, né? E aí tem o conflito, né? Então esse é o segundo ponto do discurso de fronteira, que é a ideia de vazio demográfico, quer dizer, a ideia de que não tem o urbano e não tem a cidade, então era preciso desenhar urbano e era preciso desenhar a cidade, né? Um terceiro ponto, que era fundamental, né, é que eu tenho a natureza enquanto fonte de recursos, eu tenho um espaço potencialmente vazio,
Então, um terceiro ponto é que eu tenho que trazer pessoas para trabalhar essa natureza, fonte de recurso, nesse espaço potencialmente vazio. Então, os dois primeiros atrativos, as duas primeiras características, eles vão se configurar como atrativo, como incentivo, né, como construto ideológico que vai incentivar as migrações. Migrações não só da Europa, mas migrações internas, quer dizer, a ideia de recurso natural infindável e a ideia de cidades por construir, então isso atrai migrantes em busca justamente do quê? Dessa terra e dessa riqueza natural. Né? Aí então eu tenho os movimentos migratórios, que são esses movimentos migratórios que vão delinear a Amazônia enquanto fronteira, mas esses movimentos migratórios impulsionados pela uma ideologia, que era a ideologia da natureza enquanto recurso inesgotável e do espaço vazio. Está dando para compreender? Ah, muito bem. Aí eu tenho a tríade principal da ideologia. Né? Então eu tenho a ideologia da fronteira alicerçada numa ideia de natureza enquanto fonte de recursos, a ideia de que há um espaço eminentemente vazio e urbano, e o terceiro é que é necessário atrair migrantes. Né? Muito bem. Para desenvolver o quê? Para desenvolver a região. Né? E aí que começa a região aparecer como uma entidade. Né? Uma entidade, quer dizer, uma entidade que vai estar associada à ideia de desenvolvimento. Né? Então, a ideologia da fronteira ela está umbilicalmente associada à ideia de desenvolvimento. Porque quem vem para a fronteira vem se desenvolver. Né? Então, de modo que o desenvolvimento da região era o desenvolvimento de todos que estavam na região. Era essa a ideia. Muito tributária daquele período militar que diz que é preciso o bolo crescer para depois ser repartido. Né? Lá do Delfim Neto. Né? Então, a ideia do desenvolvimento era o desenvolvimento da região. E todos que adentrassem, um dia, iriam usufruir desse desenvolvimento. Né? Então, o que acontece? Quando sob o manto da ideia de desenvolvimento regional que se atrai investidores e investimentos. É sob o manto da ideia de desenvolvimento regional que se fortalece a ideia de fronteira, a adjetiva. Fronteira agrícola, fronteira mineral, fronteira energética, fronteira da biotecnologia, né? Como se esses adjetivos fossem por si só suficientes para legitimar a chegada do capital e como se o capital promovesse o desenvolvimento para todos e como se todos um dia fossem usufruir de uma lasquinha desse desenvolvimento. Né? Então, por isso que a fronteira ela é umbilicalmente associada à ideia de desenvolvimento regional, porque o próprio desenvolvimento se configura como uma ideologia que atrai investidores e investimentos. Porque, como diz o Celso Furtado, ninguém em sã consciência é contra o desenvolvimento. Né? Todos esperam um dia usufruir do desenvolvimento. O discurso do desenvolvimento ele é atrativo. Ele é atrativo. Então, quando uma obra chega, uma hidrelétrica, uma estrada, um porto, um aeroporto, uma cidade, um shopping, um viaduto, enfim, quando uma prótese espacial chega, uma ferrovia, por exemplo, ela é untada, ela é ungida no discurso do desenvolvimento. Ela tem que passar a ideia que ela vai beneficiar todos do lugar, diretamente ou indiretamente, gerando emprego, renda, inclusão social, aumentando o comércio, aumentando a empregabilidade direta ou indireta. Né? Não importa as externalidades, não importa o impacto ambiental, não importa o impacto social, não importa a desigualdade regional que vai fomentar, não importa. Não importa. Isso para o discurso do desenvolvimento regional não é importante. Até porque
Um dos elementos do discurso do desenvolvimento regional é a ideia de espaço areal, que é a mesma ideia que estou falando para vocês de fronteira enquanto espaço vazio, de urbano, de cidade. Tá? Muito bem. Esses elementos de natureza enquanto fonte de recursos, espaço demograficamente vazio, atração de imigrantes e desenvolvimento regional, esses 4 elementos eles estão presentes nos planos de desenvolvimento para a Amazônia. Né? Estão presentes. Né? A história da Amazônia ela não pode ser contada sem se considerar os planos de desenvolvimento. E os planos de desenvolvimento eles traduzem os interesses do bloco no poder para essa fração do território brasileiro. Né? E essa tradução é alicerçada nesses 4 elementos discursivos. Né? Nesses 4 elementos discursivos. Então, os planos de desenvolvimento regional, eles traduzem para a região as orientações nacionais. E as orientações nacionais são as orientações do bloco no poder. O bloco do poder não quer dizer capitalismo nacional. O bloco no poder está dizendo as orientações estatais a nível federal. Isso quer dizer o seguinte, a ação do bloco no poder, ela visa fazer um ajuste espacial da Amazônia em relação ao que acontece no mundo. Por isso que a Berta Becker, ela vai, numa elaboração muito interessante, ela vai dizer que a Amazônia é fronteira mundo. Por quê? Porque geralmente os arranjos da Amazônia, a anatomia da dinâmica espacial da Amazônia, ela está muito mais associada aos ajustes espaciais que acontecem na divisão internacional do trabalho a nível de mundo do que no do Brasil. Então ela é muito mais orientada para o que acontece no mundo do que o que acontece no Brasil. Né? Então, por exemplo, a chegada dos grandes projetos minero-metalúrgicos na Amazônia foi em função, em grande parte, da crise do petróleo no início da década de 70. Né? Ou mesmo antes, né? A chegada do diretório pombalino foi uma coisa que acontece em função de algo que está na Europa. Tá? Ou então a Belle Époque, né? É algo em função da economia da borracha, que é uma economia que não é interna. Não é interna. Né? Não é interna. A gente vai continuar exportando a borracha quase que em matéria-prima, sem nenhum processo de beneficiamento. Né? Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os planos, programas e políticas de desenvolvimento regional, eles, em pleno século XX ou XXI, eles não abrem mão desse sentido de Amazônia criado lá no século XVII. De Amazônia de natureza enquanto recurso natural infinito, de espaço vazio, de espaço atrativo para migrantes e da ideia de que a região é o fundamental. Tá? Entra plano e programa e política, esse discurso se renova. Né? Independente da coloração partidária. Por exemplo, com base na ideia de natureza enquanto recurso e com base na ideia de natureza de Amazônia enquanto espaço demograficamente vazio que se constrói Belo Monte, em pleno século XXI. Está entendendo? Em cima do discurso de energia para o progresso. Né? Mas todo mundo sabe que a construção de Belo Monte, ela foi fundamentalmente para atender a agenda do bloco do poder demandada pelas construtoras. Né? Então, é a agenda das construtoras incorporada pelo bloco no poder que vai fazer com que Belo Monte se construa. Né? Tanto é que é por conta dessa agenda que o Brasil
ele se torna o único país onde na mesma década se realiza a Olimpíada e Copa do Mundo. A realização da Olimpíada e da Copa do Mundo é para atender a agenda das empreiteiras. A agenda das empreiteiras. Né? Para construir estádios para reformar portos, aeroportos e, sobretudo, para fomentar as chamadas privatizações, né? As privatizações, porque depois do processo aí tanto da Copa quanto dos Jogos Olímpicos, o que se assistiu? Se assistiu ao processo de privatização dos aeroportos, todos. Né? Então o Estado ele coloca a infraestrutura à custa do endividamento fenomenal, e aí depois ele entrega para a iniciativa privada com benefícios fenomenais para a mesma. Né? Quer dizer, esse é o sentido que se cria de Amazônia, né? Que se repete, que se recria e que foi criado lá no século XVII, né? No século XVII, a partir da colonização. Né? É como lembra o Gianetti, Eduardo Gianetti, num livro interessantíssimo que ele fala, bens públicos, benefícios privados. Bens públicos, benefícios privados. Por quê? Porque historicamente, os bens públicos eles nascem recheados de um patrimonialismo. Né? Aí tu nunca observa o Estado como sendo um promotor do público, mas em si o promotor da extensão do patrimônio, do bloco do poder que está no Estado. Né? Obviamente que eu não estou dizendo que o principal problema do Estado é a corrupção, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o interesse classista do Estado, o Estado enquanto Estado de classe, ele parece se esconder no ato de ser um Estado corrupto. Não é, sabe? Não é. O Estado continua sendo um Estado de classe, independente de ser corrupto ou não. O problema do Estado não é em si a corrupção, o problema do Estado é que ser um Estado de classe. Né? Mas isso é um debate muito mais denso do que a gente pode conduzir aqui nesse tempo. Né? Mas só para lembrar o quanto que Estado e planejamento, eles devem ser considerados na construção do que se conceitua como Amazônia. E que a compreensão da Amazônia ela está umbilicalmente associada a Estado e planejamento. Ou então, Estado, fronteira e planejamento. Porque é na história do Estado e planejamento que se desenha a chamada perspectiva de fronteira ou ideologia da fronteira. Tá? Então é isso por hoje. Um abraço a todos, espero que todos estejam bem.